Mais uma vez, graça e paz, povo de Deus. Amém. Tem povo de Deus aí, né? Graças a Deus. Queridos, chegou um momento também do culto em que estaremos nos alimentando da palavra de Deus. Então eu convido os amados a abrirem as suas Bíblias no Salmo 100. Salmo 100, esse lindo salmo conhecido de todos nós, será a base da mensagem desta noite. Conforme você for achando, se ponha de pé para que juntos possamos ler a palavra de Deus. Salmo 100, amém? Então assim nos diz a palavra de Deus: celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele, e não nós, que nos fez povo seu e ovelhas do seu pasto. Entrai pelas portas dele com louvor, e em seus átrios com hinos. Louvai-o, bendizei o seu nome, porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração a geração. Senhor, em o nome do Senhor Jesus, eis aqui, Senhor, a tua palavra lida, que há de ser ministrada, Senhor, neste momento. Pedimos a tua presença e a unção dos altos céus, para que eu diminua e cresça o Senhor. Pai, fala através da minha vida para cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs. Pai, em nome de Jesus, nós oramos e já te agradecemos. Amém. Podemos sentar. Queridos, que salmo lindo, que salmo maravilhoso, né? Mas dentro desse salmo, ele já está nos convidando a cultuarmos ao Senhor, né? Eu vim cultuar o Senhor. Quantos vieram cultuar o Senhor? Diga amém. Amém, né? Só que quando eu comecei a ler esse salmo aqui, às vezes vem umas coisinhas assim na minha mente, sabe? Umas doideiras assim que eu começo a perguntar, mas o que significa isso, o que significa aquilo? E uma das coisas assim que eu estudei e já tinha esquecido, né? Culto, né? Eu perguntei, quem veio cultuar o Senhor? Eu vim, aí todo mundo amém, mas o que significa culto? O que significa culto? Quando eu estava estudando, o que veio no meu coração foi isso, né? O que é culto? Você vai cultuar o Senhor, o que é culto? E eu falei, meu Deus, eu já esqueci. E aí eu olho aqui, dizendo assim para os rostinhos aqui, acho que a maioria já, né? A gente temos assim uma ideia do que seja culto, mas o que significa culto, queridos? Por que nós temos que estar atento a isso? Porque muitas das vezes, né, por termos uma vaga ideia, a gente até vem, mas será que estamos cultuando realmente ao Senhor? Será que estamos fazendo conforme a Bíblia diz? Então, eu fiz um apanhado aqui das definições de culto, né, e criei a minha própria frase, né, do significado de culto. Né? O significado de culto é uma homenagem com respeito ao sagrado. Quando eu e você saímos de casa com esse intuito de cultuarmos ao Senhor, nós estamos aqui para homenagear ao Senhor e com respeito, né? Aí eu já poderia perguntar, quem veio aqui homenagear o Senhor? Meu Deus. Quem veio aqui homenagear o Senhor? Amém. Pensei que era só eu. Né? Então nós viemos homenagear o Senhor, né? E aqui está dizendo homenagem com respeito. Porque muitas vezes as pessoas homenageiam uns aos outros, mas não tem nenhum tipo de respeito. Né? Mas quando nós chegamos na casa do Senhor, para homenagearmos ao Senhor, nós devemos chegar para homenageá-lo com respeito. E aí eu não fiquei tão satisfeito, né? Porque
Qual é o significado da palavra homenagem? Homenagear com respeito, mas o que realmente significa, né, você trazer uma homenagem a uma pessoa? E aí eu fui buscar a definição, criei a minha própria frase para poder trazer para os irmãos, né? Homenagear é uma retribuição com honra, de agradecimento e tornar isso público. Homenagear é você chegar e honrar, né? E você não somente honrar, mas você tornar isso público. E olha o que nós estamos fazendo aqui nesta noite. Nós viemos cultuar ao Senhor, que significa homenagem, né? E nós estamos, né, trazendo essa homenagem ao Senhor com todo o respeito, né? E estamos honrando ao Senhor, e estamos fazendo isso de uma forma que em público. Não estamos fazendo isso escondido. Então vamos entender que cultuar ao Senhor em público, homenagear ao Senhor, honrar ao Senhor, não é somente quando estamos na igreja, mas até mesmo quando estamos fora da igreja. Precisamos cultuar ao Senhor, homenagear ao Senhor, honrar ao Senhor, e isso com respeito. Por que com respeito, queridos? Porque hoje em dia, né, nós estamos escutando muito daquela coisa assim, e que isso, nada a ver, não, Deus entende, Deus sabe. Então muitos estão cultuando ao Senhor de uma forma nada a ver, sabe? Ou de qualquer jeito pode, de qualquer jeito serve. E não é assim. E aí nesse Salmo 100, queridos, nesse Salmo 100 ele já vai nos ensinar vai nos dar algumas lições, né, de como nós devemos cultuar ao Senhor. Vamos ver o verso 1 e o verso 2, ele já vai dizer assim, ó, no Salmo 100, celebrai com júbilo ao Senhor, todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos a Ele com canto. O que nós acabamos de fazer ainda há pouco aqui com o Ministério de Louvor? E servimos ao Senhor com canto, com júbilo, com alegria, né? Então estamos cumprindo essa passagem, né, que nos ensina justamente a respeito disso. Só que já há muitos anos eu me converti ao Senhor com 14 anos de idade e ouvi muito pessoas dizerem assim: poxa, o culto foi frio. Outros diziam assim: rapaz, o culto hoje foi fervoroso. Isso sempre me preocupou, porque quando nós estudamos a questão de culto, nós vamos entender que isso aí é algo pessoal, não é culto quente ou frio, quem está apresentando sou eu ou você. Simples assim, não é? O culto não depende, né, de uma boa ministração da palavra. O culto não depende que o ministério de louvor chega aqui e traga um louvor impactante. O culto depende de como eu e você estamos cultuando ao Senhor. E isso é tão sério, queridos, né, que a palavra de Deus vai dizer assim, o Senhor vai dizer, olha, eu queria que vocês fossem quente ou frio, porque sendo morno, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Ou seja, quando estamos na casa do Senhor e não apresentamos o nosso culto racional, não apresentamos o nosso melhor culto para o Senhor, sabe quando o Senhor está dizendo que está a ponto de vomitar, irmão? Porque vômito é algo que não presta, é algo que está fazendo mal. Ei, se você está aqui e você não está cultuando ao Senhor, saiba que você está sendo como algo que não presta. Eu tenho que vir à casa do Senhor, queridos, para dar o meu melhor ao Senhor, para dar a minha melhor glorificação, para dar o meu melhor agradecimento, para que eu possa render ao Senhor, de tal forma que a palavra de Deus, ela vai me ensinar que eu devo servir ao Senhor com toda a minha alma, com todo o meu entendimento, com todo o meu coração. Eu não posso estar na casa do Senhor de qualquer maneira.
E é isso que o salmista está dizendo para nós aqui, nesses 2 primeiros versos, quando ele diz: celebrai ao Senhor todos os moradores da terra, servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com canto. Eu não consigo, queridos, muitas das vezes entender como que alguém vem à casa de Deus e não consegue cantar, não consegue louvar, não consegue se concentrar no culto, ficar ali com todo o respeito e homenagear aquele que o criou, aquele que o salvou, aquele que verdadeiramente deu a sua vida por mim, por você. É algo que nós precisamos aprender a cultuarmos ao Senhor. Agora olha o verso 3 desse Salmo 100. Verso 3, ele diz assim, ó: sabei que o Senhor é Deus. Foi Ele e não nós que nos fez povo seu e ovelha do seu pasto. Queridos, dizer que Deus é Deus por palavras é muito fácil. E quando o Ministério de Louvor estava louvando aqui, e aí falava: se Ele fizer, Ele é Deus. Se Ele não fizer, Ele é Deus. E nós precisamos estar atentos a isso, porque a Bíblia vai dizer que aonde estiver o seu coração, aí estará o seu Deus, o seu tesouro. Querido, sabe por que ele quer dizer isso? É porque quando nós estamos na presença do Senhor, que o Senhor nos abençoa com todas sorte de bênção, aí é fácil glorificar ao Senhor. Mas a Bíblia vai dizer que a nossa fé, ela é provada como o ouro é provado no fogo. Porque nós não podemos querer o Senhor por aquilo que Ele pode nos dar, mas nós temos que querer o Senhor por aquilo que Ele é. Existe uma diferença muito grande. Muitos hoje, querem o Senhor por aquilo que o Senhor pode dar, por aquilo que o Senhor pode fazer. Aí na hora que o Senhor não faz, e o Senhor não faz, não é porque Ele não pode, porque nós sabemos que Deus tudo pode. Mas Ele não faz justamente porque muitas vezes nós não estamos preparados para receber, porque nós pedimos mal, porque se recebermos vamos virar as costas para o Senhor. Então o Senhor, que é onisciente, onipotente, onipresente, Ele sabe se Ele pode ou não pode nos dar. E aí quando Ele não dá, aí o crente faz biquinho. Eu costumo dizer que tem muitos cristãos, e eu no caso aqui, queridos, eu sou apaixonado pelo livro de Provérbios, mas tem muitos cristãos que eles são apaixonados pelo livro de Lamentações, porque só vivem se lamentando. E aí esse é o perigo, sabe? O que nós estamos escolhendo da nossa vida? Eu acho que eu já falei aqui, mas vale a pena lembrar. Uma certa feita, eu li na traseira de um caminhão, de uma van, não lembro bem, e ele dizia assim, uma frase assim: Senhor, se eu te sirvo para ir para o céu, não me leve para lá. Se eu te sirvo para não ir para o inferno, então me jogue lá no inferno. Senhor, se eu te sirvo para ser rico, me mantenha na pobreza. Agora, Senhor, se eu te sirvo porque eu te amo, então receba-me na tua glória. Ei, vocês sabem o que isso quer dizer, querido? A Bíblia vai dizer que o Senhor, Ele é o noivo, nós somos a noiva.
aquele que casa um com o outro por interesse não dá certo, mas daquele que casa por amor, ei, o amor ele permanece para sempre, queridos. Então, como o Senhor, ele é o noivo, nós somos a noiva, nós não temos que estar com o noivo por aquilo que ele possa nos dar, somente por interesse, mas nós temos que estar com ele por amor. Simples assim. Então é isso que esse salmo ele tem a nos despertar, querido. Mas ainda no versículo 3, ele diz: foi ele que nos fez povo seu. Olha a confirmação desse salmo. Veja a confirmação desse salmo. Lá em João capítulo 15, versículo 16, ele diz assim: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedistes ao Pai, Ele vos conceda. Então não fomos nós que escolhemos o Senhor, mas o Senhor que nos escolheu, e Ele nos escolheu para que nós possamos dar frutos. Frutos. E isso é tão importante, querido, que vamos ver o versículo 5, Salmo 100, versículo 5. Olha só o que ele nos diz. Mirelle, por favor. Olha só, o Salmo 100, versículo 5, olha o que ele nos diz. Porque o Senhor é bom, e eterna a sua misericórdia, e a sua verdade estende-se de geração. O Senhor é bom, queridos. E os frutos que o Senhor quer nos dar, quer que a gente dê, é que possamos ser igual a Ele, sermos pessoas boas. Veja só aqui que ele vai confirmar isso também em Naum, porque o Senhor não é tão somente bom. Naum, capítulo 1, versículo 7, ele diz assim, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e conhece os que confiam nele. O Senhor é bom e Ele é uma fortaleza. E Ele protege, Ele cuida, queridos, daquele que confia nele. Então, quando nós entramos na casa do Senhor para cultuarmos ao Senhor, sabe o que eu entendo aqui, queridos? É que nós temos muitos, e multiplica por muitos motivos para adorarmos ao Senhor, para homenagearmos ao Senhor, sabe, para termos respeito pelo Senhor, para podermos honrar ao Senhor. Nós temos, querido. Sabe, o que acontece muitas das vezes é que nós ficamos olhando as dificuldades, olhando os problemas, olhando as situações, ruins, e acabamos esquecendo de tudo de bom que o Senhor tem feito por nós. E aí muitas das vezes quando viemos à casa do Senhor, em vez de prestarmos culto ao Senhor, nós começamos a querer pedir, ou então questionar, por que, Senhor, por quê? E na realidade, nós estamos vendo nesses 5 versos aqui, que o Senhor, Ele é bom. Aí, nós vemos aqui no Salmo ainda 95, versículo 2 e 3, o Senhor, Ele vai nos dizer assim, apresentemo-nos ante a sua face com louvores, celebremo-lo com salmos, porque o Senhor é Deus grande e Rei grande acima de todos os deuses. Queridos, você está entendendo o Deus que você serve? Você está entendendo a grandeza de Deus?
Sabe, Ele é um Deus grande, não existe um Deus como o nosso Deus. E apesar de toda a sua glória, Ele se despojou de toda a sua glória. E Ele fez-se semelhante a cada um de nós. Sabe por quê? Porque Ele é bom, porque Ele nos ama, porque não adiantava também o Senhor ser tão grande, tão poderoso, sabe, e não sentiu o que nós sentimos. Então Ele sentiu, mostrou que Ele poderia vencer, e assim como Ele venceu, Ele nos dá condições também de sermos vencedores. Aleluia. Ei, nós estamos aqui, queridos, para cultuarmos ao Senhor, e como nós falamos, são tantas as coisas que, se ficarmos aqui a noite toda falando, querido, você com certeza, cada um de vocês, pelo menos, sem forçar muito a mente, você ia lembrar pelo menos 10 coisas maravilhosas que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza. Aí você pode agora ficar assim, não, pastor, 10 coisas, não, é muito, não é muito não, é porque o que é bom, nós esquecemos com muita facilidade, mas o que é ruim parece que fica catucando o tempo todo ali, ó, sabe, o que é ruim fica ali martirizando, sabe, mas se você realmente não precisa nem forçar muito a sua mente, só abre a sua mente e você vai lembrar quantas maravilhas o Senhor já fez na sua vida, para que você tenha ânimo de completar esse salmo e entrar na casa do Senhor para celebrar ao Senhor com júbilo. Com certeza você tem motivo, querido. E o principal deles é você saber que Jesus morreu por você, a morte dele não foi em vão, porque olha você aqui, você é salvo, você é lavado, você é remido, você tem o seu nome escrito no livro da vida, e se a trombeta soar hoje, você vai ouvir o seu nome sendo chamado, e você vai morar na eternidade com esse Deus todo-poderoso, e é um Deus bom. Agora, Tessalonicenses capítulo 5, versículo de número 18, ele vai dizer assim: em tudo dai graças, pois esta é a vontade de Deus. Em tudo dai graça, né? Aí eu fico muitas das vezes, querido, eu sempre me faço perguntas quando eu estou lendo a palavra, né? Eu gosto de fazer perguntas para me poder entender, sabe? Me aprofundar naquilo dali. Aí quando ele fala assim, em tudo dai graça. Aí quando eu fiz a pergunta, por que o Senhor diz isso? Sabe o que veio na minha mente? É porque nós somos ingratos. Se fôssemos pessoas gratas, seres humanos gratos, o Senhor não deixaria escrito em tudo dai graça. Para que ele vai deixar escrito se eu já sou uma pessoa grata? Para que ele vai deixar esse mandamento? Aí, né, em tudo dai graça. Aí eu comecei a estudar um pouco mais sobre essa palavra graça, e eu achei graça, né? Por quê? Porque ela tem diversos significados. Aí tem um significado que os mais jovens não vão, de repente, me dar uma resposta satisfatória, né? Mas eu vou pegar um aqui assim, da minha idade assim, né? Parecido comigo assim, para me ajudar a responder. Juscelino, já está de cabeça branca igual eu, né? Na nossa época, quando alguém chegava assim e perguntava assim, qual é a sua graça? Ele estava querendo saber o quê? Seu nome, né? Então olha o significado da palavra graça aí, né? A gente perguntava, qual é a sua graça? Ah, meu nome é Adriano. Ah, qual é a sua graça? Né? Minha graça é Vanessa. Era da nossa época, né? Vocês mais novos estão fora dessa, né, meu pastor? Aí você também está, aleluia, glória a Deus, né? Mas existe outra, né? Por exemplo, aí a garotada gosta, aí já fica por mais novos, né? Quando chega assim, né? Pô, me dá de graça aí, cara, né? Você quer ganhar alguma coisa sem precisar pagar, ganhar sem nenhum custo, né? Me dá de graça aí.
né? Olha só, um outro significado da palavra graça, né? Puxa, legal. Aí, 1 Tessalonicenses 5,18, né? A graça aqui já está dizendo que nós precisamos ser o quê? Agradecidos. Agradecidos, queridos, né? E essa forma de ser agradecido é algo muito profundo, né? Muitas das vezes, né, o nosso eu, o nosso orgulho, a avareza do coração, muitas vezes nos leva a entender assim, não, mas espera aí, eu fiz por merecer, né? Porque, afinal de contas, se eu sou um pastor é porque eu fui lá, eu fiz, né, teologia, eu estudei no seminário, então, espera aí, se eu sou Deus, espera aí, eu estudei, eu me preparei para isso. O outro, não, se eu conseguir aquele emprego ali é porque eu fui lá, eu fiz o concurso público, né? Aí começa o eu, né? E muitas das vezes, né, eu costumo dizer mesmo, queridos, para conseguir a mais linda entre todas as lindas, né? Não é porque eu sou esse negão bonitão aqui, entendeu? Esse cavanhaque maravilhoso aqui, que Deus me deu ela. Não, eu posso dizer, não, mas espera aí, sabe? Né? Eu até já ouvi isso, tá? Já disseram para mim assim, rapaz, para você ter uma baixinha bonitinha assim, que você tá cheio da grana, né? Eu já ouvi isso, né? Então, o que acontece, queridos, né? Em tudo dai graça. É porque nós temos, né, esse mau hábito de não agradecer, achar que conquistamos pelo nosso próprio mérito, entendeu? Acharmos que conquistamos porque nós que lutamos, nós que batalhamos, nós que fazemos. Esquecemos de agradecer. E é importante que nós estamos falando aqui, queridos, em dar graças a Deus. Mas muitas das vezes precisamos aprender também a agradecermos aqueles a quem Deus levanta para nos abençoar. Hoje, eu tenho o respeito do meu diretor-presidente, porque, como a maioria sabe aqui, a minha vida profissional é uma área política. E eu, por cerca de 8, quase 9 anos, eu vim orando para me tornar um desses diretores executivos no meu trabalho. E eu ouvia, né, do falecido diretor-presidente que ele não me puxaria com toda a minha capacidade, ele não me puxaria simplesmente porque eu era cristão. Você é cristão, você é muito diferente de todo mundo. Você não tem como ficar aqui. E Deus usou um lá dentro, depois de 8 anos. E esse camarada foi contra tudo e contra todos. E ele me puxou, me deu aquela ajuda para que eu pudesse estar exercendo o que eu estou exercendo hoje. O presidente que faleceu, ele faleceu, começou agora a disputa quem vai ser o diretor-presidente. E para ser diretor-presidente, os diretores deveriam votar em um. E aquele que me puxou era um dos candidatos a diretor-presidente. E aquele que tinha mais condições de ser o diretor-presidente chegou para mim e falou: vota em mim, não vota nele, porque você sabe que eu vou ganhar. E se você não votar em mim, você vai se dar mal lá na frente. Ser grato, queridos. E eu disse para ele: eu não posso ser ingrato com aquele que me abençoou, com aquele que foi usado por Deus para me abençoar. E ele falou: você vai com ele, você vai perder. Eu vou orar para que vocês entrem em acordo e eu vou ficar bem com os dois. Ele: você vai o quê? Eu falei assim: eu vou orar. E vocês vão entrar num acordo. E vou falar outra coisa para você. Se eu for ingrato com ele, que me ajudou, quem garante que eu vou ser fiel a você quando você se tornar presidente?
Queridos, a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Eles fizeram o acordo. E todos aqueles que viraram a casaca ficaram mal. E esse que é um pai de santo, o atual presidente, que vive magia negra, ele me chamou e falou: o seu Deus é forte. Ele não fala Deus, ele fala meu Deus, mas ele diz que a minha facção é forte. A sua facção é muito forte. Porque além de dar certo, você foi o único que não virou as costas para o outro. E tanto é que eu fiquei responsável por uma das sedes. Todas as sedes tinham controle de gasto. A única sede, subsede, que não tinha controle de gasto era a sede que eu era o diretor local. Então, ser grato, queridos, como nós falamos, cultuar ao Senhor não é somente aqui dentro, mas cultuar ao Senhor também é lá fora. É lá fora que você vai dar testemunho. É lá fora que as pessoas vão ver como você homenageia o seu Deus, como você honra o seu Deus, como você tem respeito pelo seu Deus. E é isso que o Senhor está nos ensinando nesse salmo aqui. Mateus capítulo 10, versículo 8, ele vai falar a respeito de graça ainda, ele vai dizer assim, ó: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça. Olha o que o Senhor está dizendo aqui, querido, isso aqui é muito lindo, né? Limpai, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos. Ei, eu já estive morto nos meus delitos e pecados. Alguém que dava graças a Deus foi lá e pregou para mim, o Senhor me ressuscitou, me tirou do lamaçal de pecado e me trouxe para a sua maravilhosa luz. Eu já fui um endemoniado de ser tão mentiroso, mas alguém que recebeu de graça, ele foi lá de graça, pregou o evangelho para mim, que eu acreditei que a mentira é do diabo e eu quis viver a verdade. Ei, olha eu aqui. Porque alguém de graça recebeu, alguém de graça deu. Ei, você que já foi liberto da mentira, ei, você que já foi liberto dos demônios, ei, você que já foi limpo pela palavra de Deus, ei, você não pagou nada por isso, então não guarde com você. O Senhor está dizendo: de graça recebeste, de graça dai. Ei, eu e você precisamos cumprir o ídolo do Senhor, que está lá em Marcos capítulo 16, versículo 15 e 16, quando ele diz: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, porém quem não crê será condenado. Mas o Senhor nunca nos deixa sozinho. No versículo 16 ele diz: e estes sinais seguirão aos que crê. Em meu nome colocarão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome, ainda que beba alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Isso é cultuar ao Senhor, queridos. Isso é prestar homenagem ao Senhor, querido. Isso é honrar a Deus, querido. Isso é ter respeito pelo nosso Criador e pelo nosso Salvador. Aleluias. Glória a Deus. Querido, eu encerro essa mensagem falando da bênção apostólica. Como é que é a bênção apostólica? Que a graça, que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olha, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Falamos de alguns significados dessa palavra graça. Mas na bênção apostólica, quando ele fala a graça
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sabe o que significa isso, queridos? Isso significa, essa palavra graça agora, ela significa favor imerecido. Favor de Deus para nós, mesmo que nós não mereçamos. O favor de Deus está sobre a minha vida. O favor de Deus está sobre a sua vida. Sabe, querido? Ei, fique bem atento aqui agora que eu já estou encerrando, mas isso aqui é importante, porque o Espírito Santo me incomoda para falar com você. Entenda aqui, querido, sabe o que o Senhor quer mandar dizer para você aqui nesta noite? Favor imerecido. É porque eu e você, enquanto estivermos nesta carne, nós vamos militar contra essa carne que toda hora quer nos levar a pecar, quer nos levar a desanimar, quer fazer com que eu e você desvie, quer fazer com que a gente olhe para trás, e o diabo, que é o acusador, ele fica acusando: ei, você não pode mais ir para a igreja, você não pode ser mais crente, você não pode mais subir no altar, você não pode. Mas eu quero te dizer nesta noite que você está debaixo da graça de Deus, você está debaixo do favor de Deus. Se Deus é quem te justifica, quem pode te condenar? Olá, Passuriander e Cantas. Eu tenho uma preocupação muito grande, queridos. Eu tenho visto homens e mulheres que estão se deixando ser acusados, estão se desviando, estão se afastando, porque o inimigo, ele fica dizendo: você pecou, você errou, você não tem mais direito, você perdeu. Não, querido, não existe mais salvação, é para o diabo, mas para nós que somos do Senhor. A palavra de Deus diz: olha, se você confessar os teus pecados e se você crer no seu coração, você alcança misericórdia. Você alcança o favor de Deus. Esse é o motivo, querido, de você sempre ter o prazer de vir para a casa do Senhor e celebrar ao Senhor com júbilos. Apresentai-vos a Ele com canto, porque não existe um Deus mais misericordioso, não existe um Deus mais bondoso, não existe um Deus que tenha tamanha compaixão pelo seu povo. Eu te convido a ficar de pé, queridos. Oh, aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, Espírito Santo de Deus. Meu amado, minha amada. Você que veio aqui para celebrar ao Senhor, saiba que você está saindo daqui e o Senhor tem recebido o seu culto de adoração nesta noite. Mas você tem que, toda vez, querido, você tem que ter no seu coração, como disse o salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você já tem que sair, sabe, querido, em direção à casa do Senhor, com esta alegria transbordante no seu coração, na sua vida. Porque Deus é bom, porque o Senhor é maravilhoso. Então eu quero orar com você. Eu quero pedir a Deus pela sua vida. Você que chegou aqui, mas você olha para dentro de você e você diz: já há muito tempo eu não consigo mais cultuar ao Senhor. Há muito tempo que eu não consigo homenagear ao Senhor. Há muito tempo que eu não consigo nem sequer respeitar ao Senhor. Sabe, você vai confessar para o Senhor agora. Você que quando está na casa de Deus, toda hora dá vontade de ir no banheiro. Você está na casa de Deus, toda hora dá vontade de beber água. Você está na casa do Senhor, toda hora dá vontade, você está conversando, está brincando. Você não consegue se ligar nem um pouquinho quando está na casa de Deus. Mas o Senhor agora fala com você. O Senhor fala com você nesta noite. O Senhor manda te dizer, segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 14, Ele diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar
e se converter dos seus maus caminhos, então eu, o Senhor, ouvirei dos altos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O Senhor quer sarar a sua terra nesta noite. O Senhor já está movendo céus e terra a seu favor nesta noite. O Senhor só quer que você abra o seu coração e que você comece agora a confessar. Ele quer que você comece agora a se apresentar para Ele com cântico. Começa aí no seu coração, meu querido. Começa aí, minha querida. É você e Deus agora. É algo individual. Não deixe passar esse momento. Não deixe passar. Não deixe passar, querido. Porque o Espírito Santo, Ele está aí. Ele está do seu lado ali. Ele está te confortando. Ele está falando com você. Ele está trabalhando a favor da sua vida espiritual. Oh, aleluias. Oh, aleluias. Oh, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Senhor, obrigado, Senhor, pela tua água. Por onde o rio passar, se renda ao Senhor, querido. Se renda através desse louvor, querido. Oh, aleluias. Pois leva a vida do próprio Deus. Esse rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Senhor, em o nome de Jesus, eis aí, Senhor, a tua palavra, Senhor, que foi ministrada. E a tua palavra, Senhor, depois de lançada, ela jamais volta vazia. Senhor, como diz, Senhor, este louvor, Pai, flua, Senhor, flua, Senhor. Derrama, Senhor, desse rio, Senhor, como um manancial sobre cada vida, sobre cada coração. Meu Deus, se o teu povo necessita, Senhor, ser lavado, então lava, Senhor. Se o teu povo necessita ser fortalecido, então fortaleça, meu Pai. Se o teu povo, meu Deus, necessita ser mais grato, dá um coração, Senhor, grato, meu Pai. Se o teu povo, meu Deus, necessita, Senhor, do seu favor, Senhor, dessa graça, meu Pai, que ainda que o mundo diga que eles não mereçam, ainda que o diabo diga que eles não mereçam, Senhor, mas a última palavra vem do Senhor, meu Deus. Então, meu Pai, que o Senhor possa, meu Deus, conceder, Senhor, a cada um, meu Deus, esta bênção, Senhor, de estar na tua presença, esta bênção, meu Pai, de poder estar cultuando ao teu nome. Então, meu Deus, eu quero rogar a ti agora, no nome do Senhor Jesus, como ministro da tua palavra, Senhor, que caia por terra agora tudo aquilo que atrapalhava, tudo aquilo que impedia, Senhor, todo espírito de acusação, de medo, ansiedade, angústia, depressão, insônia, Senhor, tudo aquilo, meu Deus, que tem se levantado para entristecer, para amedrontar, Senhor, para colocar em segurança, meu Pai, é no nome do Senhor Jesus que nós repreendemos agora todo este mal, porque nesta igreja há a liberdade do teu Espírito Santo para que o teu povo te cultue, para que o teu povo te homenageie, para que o teu povo te honre, para que o teu povo tenha respeito pelo Senhor.
Então, meu Pai, Senhor, assim como o salmista, ele nos convida para que nós possamos cultuar a Ti com júbilo e com alegria e com canto. Eu creio que a Tua igreja está saindo daqui com este propósito e abençoada por Ti. E assim, meu Deus, receba a nossa oração e a nossa gratidão. E você que crê e você que recebe, aplauda o Senhor, dê o seu melhor aplauso a Ele em adoração, em gratidão, em louvor ao Senhor nosso Deus.